dia, me chamo Cíntia e esse já é o terceiro vídeo, acho que é o terceiro vídeo. E essa semana foi uma loucura. Na verdade, eu lembro que eu falei semana passada que eu ia começar a entrar no ritmo, né? Que a vida tava começando a entrar no ritmo, as coisas estavam começando a acontecer. E essa semana não só entrou no ritmo, mas como entrou num ritmo muito acelerado. E foi uma semana muito intensa e muito cansativa, porque na verdade eu já comecei a semana bem cansada, mas foi uma semana que eu considero muito boa e apesar de ter começado esse ritmo, foi uma boa oportunidade, porque em momentos como esse, quando você vê que tá começando a acontecer muita coisa e às vezes você começa a perceber que tá trocando as prioridades do lugar por causa disso, é bom você sentar e pensar. Lembrar, né? É importante lembrar que você não tem energia e tempo infinito para fazer tudo. Então você inevitavelmente vai ter que escolher o que você vai fazer com seu tempo e energia. E é bom fazer isso logo no começo, porque essa semana eu percebi que eu tinha trocado algumas coisas, né? Algumas coisas que eram fundamentais para mim, eu tava abrindo mão para fazer essas coisas da correria. Mas não é o ideal, não é o que deveria acontecer. Porque, por exemplo, essa semana eu abri mão do meu tempo de devocional e também abri mão dos meus treinos. E apesar de eu ter feito coisas importantes com esse tempo, mas não eram coisas mais importantes do que o meu bem-estar físico e espiritual, né? Então, não eram coisas que deveriam ter saído em detrimento dessas outras. Era pra eu ter arrumado um outro tempo ou, enfim, não ter me proposto a fazer certas coisas. Mas, isso é um bom alerta, perceber isso logo no começo. Então, essa semana eu acabei fazendo muitas coisas que eram só pra, como eu posso dizer, pra reorganizar essas prioridades e coisas também pra otimizar a caminhada daqui pra frente. Pra que eu tenha uma, digamos assim, metaforicamente falando, pra que eu tenha uma estrada mais melhor pavimentada, para que eu possa ir com mais velocidade, né? E então essa semana eu fiz muitas atividades que na verdade não foram tão produtivas, entre aspas, mas que me ajudaram muito. Coisas como reorganizar meu quarto, redecorar aqui algumas coisas, mudar a disposição da minha mesa de trabalho, encontrar algumas pessoas, meio que recarregar as energias encontrando com meus amigos, fazer várias coisas que na verdade podem não parecer produtivas, mas no fundo elas são meio que uma fonte de energia, né? É uma forma de fazer as tarefas acontecerem. E essa semana foi muito boa nesse sentido, de fazer várias outras coisas que me ajudam a fazer o principal que eu faço. São coisas adjacentes que me ajudam no foco principal. E agora daqui pra frente vai ter muitas atividades novas e eu espero conseguir manter essa lista de prioridades, essa ordem que eu coloquei daqui pra frente. Então, falando um pouquinho do resumo da semana, né? A minha semana ela começa no domingo, só que o domingo é um dia de descanso, de planejamento, de ir pra igreja, de ir pra casa da minha avó. Então eu faço algumas atividades mais pessoais e que me preparam para a semana. Já na segunda-feira é quando começa de fato a prática, né? Eu vou para aula de pintura na segunda tarde e lá essa semana em particular, foi um dia que eu estava um pouco cansada, então eu acabo não conseguindo produzir tanto na aula em si. Mas a aula ainda assim é muito produtiva porque eu consigo conversar com o professor, tirar dúvida e aí é um tempo muito bom. Eu trouxe dessa vez tarefa de casa, então eu tenho bastante coisa para fazer ao longo da semana. A terça-feira foi um dia que eu tentei aproveitar que eu já estava nesse ritmo de aula, então eu fiz bastante estudos com os materiais que eu tinha aqui e também saí para comprar materiais novos que eu precisava. Comprei algumas tintas, alguns pincéis, um lápis novo, terebentina e aos poucos minha coleção aqui vai crescendo. Também consegui trabalhar um pouco em um desses quadros que eu trouxe essa semana. Eu sei que ele não tá perfeito, ainda tá longe de estar terminado, mas já me faz muito bem olhar para ele e eu fico muito feliz de ver esse progresso. A quarta-feira foi realmente o dia que tudo ficou muito louco. E ainda por cima eu tava sem celular, então não tenho imagens desse dia pra mostrar. Mas fiquem aí com a imagem da segunda-feira, que eu fui depois da aula, fui na praia. Na quarta, meu dia começou bem cedo,
porque eu fui em Natal dar uma aula. A primeira aula que eu dei na vida foi de introdução ao Procreate. E foi uma experiência muito boa, porque dar aula realmente te faz aprender muitas coisas também, né? E eu vou ficar dando essa aula semanalmente. Essa semana foi na quarta, mas nas próximas vão ser na segunda. Logo depois eu passei o resto da manhã indo em vários lugares de Natal com a minha mãe, que ela precisou da minha ajuda, então eu fui acompanhando ela. A gente foi em vários lugares, passando realmente a manhã e parte da tarde toda indo de um canto para outro. Quando eu cheguei em casa, eu já saí direto para outra reunião que eu tive à tarde. E essa outra reunião foi uma reunião meio que de planejamento para projetos novos. Então, nas próximas semanas, eu sei que essa vai ser uma coisa que eu vou estar trabalhando bastante. Foi o dia mais intenso da semana, mas foi um dia muito produtivo também. A quinta-feira foi um dia que também eu tive algumas coisas para resolver na rua, mas eu aproveitei o resto do dia que eu tive livre para reorganizar o quarto. Meu quarto é meu ateliê, então eu tive que dar uma modificada nele para ficar melhor o trabalho aqui. Então eu coloquei alguns meus quadros, mesmo que inacabados, eu coloquei eles na parede, separei um espaço para deixar meus quadros que estão secando, reorganizei minha mesa, reorganizei alguns livros aqui que também ficam próximos. Então foi um planejamento de otimização para o longo prazo. E a sexta-feira foi o dia que eu gravei essa introdução do vídeo, que eu falei sobre as prioridades. Porque nos outros dias da semana, eu realmente estava nessa correria e confusa com relação às prioridades. Então, o que eu fiz nesse dia foi reorganizar algumas coisas. Esse dia eu fiz meu devocional, eu fui pro meu treino e eu fiz o planejamento da minha rotina para as próximas semanas. Porque, como eu disse, essa semana eu dei aula, eu tive reunião de novos projetos, eu fui para aula de pintura. Então, eu percebi que eu tinha muitas novas atividades para colocar na minha rotina que até então não estavam. Então, eu tive que pegar minha rotina, ver o que eu já fazia, o que eu ia fazer de novidade e tentar arrumar um tempo adequado para cada coisa. Então, o resumo dessa semana eu acredito que seja que eu tenho que aprender a fazer uma gerência do meu tempo, porque eu não tenho energia nem tempo suficiente para fazer tudo o que me aparece. Então, que eu conheça bem as minhas prioridades para que as escolhas do que eu faço com o meu tempo estejam alinhadas com elas. E é basicamente isso. Próximas semanas vão ter bastante coisa, pelo que eu tô vendo, e isso vai ficar para os próximos vídeos. Até mais!